Bem, hoje a gente vai falar sobre cores. Cores são basicamente o principal para a gente entender a respeito de quando a gente vai trabalhar com aquarela, né? Mas também com qualquer outro tipo de pintura. A gente trabalha muito com a ideia de cores e entender como elas funcionam, como elas se comportam uma diante da outra, é algo fundamental. Por conta disso, hoje eu vou explicar para vocês algumas organizações das cores. Sim, as cores elas se organizam de alguma forma e é dessas formas que a gente vai falar hoje e como a gente consegue chegar nelas para poder ter aí uma pintura mais harmônica, com conteúdo melhor e etc. Existem algumas pessoas que já fizeram esse trabalho de tabelar essas cores pra gente, de organizar elas pra gente. Uma delas é o Von Goethe, ele é maravilhoso, tem um livro muito bom sobre cores, depois eu deixo o link para vocês aqui na descrição, tá? Que é um livro sensacional, explicando como ele dissecava e como ele organizava as cores. Cara, é muita coisa legal, tem muita curiosidade a respeito de cores. Eu acho que se a gente ficasse aqui falando sobre as curiosidades da cor e como ela se comportou ao longo da história, a gente passaria dias falando sobre isso, porque tem muita curiosidade interessante e provavelmente ao longo dessa aula eu vou acabar falando de alguma delas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai trabalhar com cores, seja na aquarela, seja em qualquer outro tipo de pintura, né, com qualquer outro material, é tentar entender quais são as cores primárias que compõem aquilo e quais são as cores que podem se originar das combinações dessas cores primárias. Tá? Normalmente a gente aprende no colégio que as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Não tá errado, não tá errado. Se a gente pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um vermelho, vermelho puro. Vou fazer aqui uma bolinha com vermelho. Aqui eu fiz um diagrama de Venn com aquarela. Talvez não dê para vocês verem muito bem aí, mas dá para perceber um pouquinho que tem aqui um pouco mais de borrada, etc. E como a aquarela ela tende a fazer manchas realmente, para questões mais precisas ela pode acabar não servindo tanto quanto foi nesse caso aqui, né? Mas basicamente a ideia é a seguinte: se a gente for reparar nesses pontos em que as cores se encontram, a gente tem o azul, o vermelho e o amarelo, a gente vai perceber que existem alguns padrões de cores que surgem ali no meio. Por exemplo, se você perceber bem, a parte em que o azul e o vermelho se encontram, ela tende ao roxo, ela vai numa tonalidade mais puxada para o roxo, mais para o violeta. Quando a gente tem o encontro do amarelo e o do azul, né, do azul e o amarelo aqui no cantinho, na parte de baixo, a gente vai perceber que a gente tem aqui também um encontro que dá um tom de verde, né? Ele vai passando por nuances de verde no caso da aquarela, porque ela vai se espalhando e aí essa mistura vai ficando desigual. E quando você tem um encontro entre o amarelo e o vermelho, você vai ter uma tonalidade que ela se aproxima bastante do laranja, o que faz com que você tenha ali uma nuance de cores legais e que você possa trabalhar alguma coisa com isso. Dá para fazer outras artes, né, utilizando só essas cores primárias? Dá, tranquilo. Se você só tem essas três cores, você consegue fazer bastante coisa. Eu usei o lápis aqui para poder exemplificar melhor, porque aqui fica bem evidente as marcações, né? A gente vai ter aqui, ó, né, uma das partes aqui onde tem o amarelo, a gente vai ter aqui a parte do encontro entre o amarelo e o azul, e do azul com o vermelho.
e aqui do vermelho com amarelo e vermelho com azul. Se você reparar direitinho, a gente tem bem definidinhas as cores aqui, né? A gente tem o roxinho bem aqui, a gente tem o laranja aqui e a gente tem o verde aqui no meio, né? Que são o básico. E a cor que fica aqui no centro, ela tende para um marrom um pouco mais escuro, né? Tudo vai depender, obviamente, das nuances de cor que você estiver utilizando. Se você usar cores mais claras, esse marrom vai ficando mais clarinho, mais puxado para o cinza. E se você usar cores mais escuras, ele vai ficar mais escuro, mais puxado para o preto. Então, é mais ou menos isso que acontece. Não dá para dizer que as coisas têm valores absolutos quando a gente está falando de cores, tá? Tipo, se eu misturar azul, vermelho e amarelo, vai dar preto. Preto é uma coisa muito forte para o momento. Talvez ela puxe um pouquinho mais para uma cor do que para outra. Isso depende do material que você está utilizando. Isso depende também do quanto de material você está colocando no papel e etc. Uma forma simples da gente poder entender e decompor melhor, um pouco mais avançado do que, né, esse diagrama de Venn que a gente faz com as cores, é com certeza a forma mais completa que a gente conhece agora, que é o círculo cromático. O círculo cromático ele parte do seguinte princípio: você tem um círculo, obviamente. A gente vai fazer dentro desse círculo um triângulo, tá? Esse triângulo ele está igualmente distante, né? Ele é um triângulo equilátero. Então as vértices desse triângulo vão estar igualmente distantes aqui dentro. Obviamente você vai acabar fazendo um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro, não tem problema. É só para você ter uma noção de que, tipo, o espaço que a gente vai ter aqui tem que ter mais ou menos o mesmo que vai ser para cá e mais ou menos o mesmo que vai ser para cá. Tá? Então a gente vai ter algo parecido com isso daqui. Como vocês já devem perceber, a gente coloca as cores primárias aqui dentro, né? Em cada ponta desse triângulo a gente vai colocar uma cor primária. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente tem a seguinte questão. Eu vou fazer com lápis de cor que vai ficar mais fácil da gente poder entender. Dá para fazer com aquarela também, mas com lápis de cor a gente consegue ter uma visualização melhor e mais rápida. A gente tem isso daqui. Normalmente no lugar do vermelho a gente tem essa cor aqui. Que aqui no lápis de cor é bem limitado. Ele é um vinho, né? Ele é diferente do vermelho vivo, ele é mais escuro um pouquinho, ele vai tendendo para o vinho, é um vermelho escuro. Por que eu vou usar esse vermelho escuro? Porque nessa caixa de lápis de cor que eu tenho aqui, ele é o tom que mais se aproxima do magenta. Então o magenta é o equivalente a mais ou menos isso daqui, tá? Não perfeitamente, ele leva normalmente o magenta leva um pouquinho de azul, tá bom? Ele é uma cor meio puxada pro rosa, alguma coisa assim. Ele leva um pouquinho de azul claro aqui assim. E ele fica levemente roxo, tá? Então, essa é a ideia do magenta. O azul que a gente usa também não é um azul 100% azul, tá? Ele é o que a gente chama de azul ciano. O azul ciano ele tem um pouquinho de verde nele, ou, né, se a gente for decompor em cores primárias, a gente tem um pouquinho de amarelo nele, né? Então, o ciano ele é um azul bem clarinho, ok, bem clarinho, e ele tem uma pintadinha de nada, assim, de amarelo, assim. Então ele tende a ser uma cor um azul bem interessante. Então ele normalmente vai ser um azul bem clarinho. A gente vai ter o amarelo, obviamente, né? Aqui, vamos fazer com o amarelo aqui. E a gente tem o preto, tá? A gente vai ter o que a gente usa aqui, que é o preto absoluto, que é esse pretão aqui, ó, que fica que tem toda a paleta de cor, tem toda a caixa de lápis tem, tá? O preto absoluto. Qual é a ideia aqui? A ideia é replicar mais ou menos o que acontece dentro da sua impressora, tá? Quando a gente fala de cor, a gente está pensando em cor pigmento e a gente está pensando também em cor luz, ok?
Quando a gente vai trabalhar com uma pintura na tela, né, ou no papel, ou algo do tipo, no mundo físico, a gente está trabalhando com cor pigmento. Quando a gente vai pro digital e a gente quer fazer uma ilustração digital, alguma coisa do tipo, uma ilustração vetorial, por exemplo, a gente utiliza cor luz para poder fazer as coisas. Então, são coisas diferentes, mas basicamente cor pigmento é tudo que você consegue tirar da natureza e transformar em algo sólido, é algo palpável, tá? É todo pigmento que é palpável, você consegue utilizar aqui, utilizando essa escala de CMYK, né, que a gente chama, que é C de ciano, magenta e yellow, né? E esse K aqui eu nunca vou entender na vida, eu sinceramente desisti de tentar entender porque que tem um K ali. Mas enfim, é um preto chave, vamos dizer assim. A gente tem aqui essas tonalidades de cor e a partir delas a gente consegue gerar todas as outras cores. Se você abrir a sua impressora agora, você provavelmente vai pegar o cartucho colorido e vai ver que ele está nessa ordem aqui, ó. Ciano, magenta e amarelo. Ciano, magenta e amarelo, você consegue fazer todas as outras cores, igualzinho a sua impressora faz. Ok? Então, basicamente é isso que a gente tem que saber para poder começar. E aí a gente vai pensar no seguinte: quando eu pego essas cores aqui mais aproximadas, né, para poder fazer o meu círculo cromático, então eu vou começar aqui pelo azul, vai. Então, ó, eu tenho aqui o ciano. E imagina que eu estou trabalhando com pozinhos, com pozinho de pigmento, assim, sabe? Então, 100% da minha mistura de tinta é feita de ciano aqui. E aqui, 100% da minha mistura de tinta é feita com magenta. Aqui, 100% da minha mistura de tinta é feita com amarelo. Ok? Então, aqui a gente tem cores primárias. E 100% delas é composto por um pigmento apenas. Eu vou utilizar essa questão de porcentagem ao longo do processo porque fica mais fácil da gente poder entender. Se a gente for no meio do caminho delas aqui, ó, na parte do círculo, olha só, e a gente marcar onde a gente vai ter as cores secundárias, tá? A gente vai ter o seguinte, olha só. Se eu colocar 50% amarelo aqui e 50% amarelo aqui também, já adiantando o processo, né? Então, ó, entre o amarelo e o vermelho, né, entre o amarelo e o magenta, eu vou colocar 50% amarelo, 50% magenta. A princípio pode ficar meio difícil de ver aí, eu não sei, né? Quando vocês estiverem fazendo, provavelmente vocês vão ter dificuldade de perceber se está misturando ou não, tá? E eu recomendo que você olhe pelos olhos de uma câmera, ou que você descanse um pouco seus olhos, olhe para o outro lado e depois verifique para ver se a cor está batendo certinho, porque é super normal você olhar e não perceber se a cor tá compatível com a mistura que você está querendo, tá? Então, aqui por exemplo, eu olho e é difícil de eu ver a mistura entre os objetos aqui, né? A mistura entre as duas cores, mas quando eu olho na câmera eu consigo ver melhor, então facilita bastante nesse sentido. Aqui a mesma coisa, ó, entre o amarelo e o azul, eu vou utilizar 50% azul, 50% amarelo, porque eu tenho as duas cores aqui. Tá. Então, aqui no lápis eu estou aplicando pressões diferentes para poder chegar nesse resultado, mas vocês podem conseguir fazer isso de outras formas, né? Se estiver usando tinta a óleo, por exemplo, ou a própria aquarela, você vai conseguir utilizar isso colocando um pouco mais de pigmento, um pouco menos de pigmento e por aí vai. E o que nos sobra aqui é colocar aqui, ó, 50% azul e 50% do magenta. E a gente já começa a ver aqui quais são as nossas cores secundárias. Olha só, secundária. Nossas cores secundárias já estão definidas, tá? Então a gente já sabe que tem as cores primárias,
a gente sabe que a gente vai ter as cores secundárias, que são as cores que surgem da mistura das cores primárias, e a gente vai ter as cores terciárias, que são as cores que surgem da mistura entre as secundárias e as primárias, ou da mistura de partes diferentes das cores primárias. Tá? Eu já vou explicar um pouquinho melhor como funciona tudo isso aqui. Deixa eu só acertar esse diagramazinho aqui para ficar mais fácil de entender depois no final. Então é isso, a gente tem aqui, né, bem descrito, tudo bonitinho, a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo. 50% de cada cor gera uma cor nova. Mas e se eu desequilibrar essa mistura? Se eu colocar 75% do azul e 25% do amarelo, ou inverter a situação, o que acontece aqui? Quais são as cores que eu consigo no meio disso? E é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Com o lápis de cor, você só tem que medir, né, mais ou menos qual vai ser a pressão que você está utilizando, né, o quanto de pigmento você está depositando em cima da tinta, do papel, tá? E isso você define realmente com a pressão do seu traço. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça aqui um traço mais forte com azul, tá? Porque eu tô próximo do azul, ok? Então eu vou fazer o traço mais forte aqui. E eu vou passar o amarelo bem de leve aqui assim. Pronto, passei o amarelo bem de leve. O meu azul ele ficou, né, ele tomou um tom verde, mas um verde mais escuro, um verde mais pesado, né? Vamos dizer assim, bem mais puxado para o azul, um verde mais frio. Então é basicamente o que a gente está procurando aqui, é basicamente o efeito que a gente quer. A ideia é de que essa cor ela vai mudar e vai tender mais para um lado do que para o outro, ela vai estar mais desequilibrada, né? Sempre favorecendo a cor da qual ela está mais próxima, a cor primária da qual ela está mais próxima. Se eu fizer o inverso aqui, ó, se eu vier e colocar bastante amarelo, bem fortão mesmo, tá? Toma cuidado só para não fazer forte demais e ficar com o punho doendo aí, né, gente? Vai devagar, vai sem medo. Então vamos lá, ó. A gente passa aqui o azul bem clarinho, bem de leve, tentando obviamente preencher o máximo de espaço que a gente conseguir, mas deixando leve assim o traçado, para a gente não ter um efeito de cor diferente do que é o esperado. Acabar não depositando cor demais aqui e perder o efeito. Então, a gente naturalmente aqui já tem um verde mais clarinho, um verde limão, que vai tender em direção ao amarelo. Então, a cor ela sempre vai estar mais carregada próximo da cor primária que ela representa. Então, aqui no caso, se eu fizer com tudo o restante, eu vou ter o seguinte, olha só. Aqui, o meu magenta vai ser bem clarinho. Ok? E aqui ele vai ser bem mais forte, porque ele está próximo do magenta fortão aqui. Assim como aqui, ó, ele vai estar bem fortão. E aqui ele já vai estar mais clarinho. Ok? Uma vez que a gente fez isso aqui, o que sobra pra gente é continuar as misturas. Então, ó, como aqui está mais próximo do azul, vou usar o azul clarinho aqui e fazer um azul mais fortão aqui, ó. Usar o lápis azul e fazer um azul bem mais forte aqui. A gente vai ver que ele vai tender um pouco ali ao violeta. Se precisar, vocês podem fazer uma segunda camada aqui só para poder reforçar e tal, conseguir uma mistura mais uniforme, tá? Eu tô fazendo meio rabiscado, mas obviamente vocês podem fazer isso com mais cuidado, depois com mais capricho. Eu posso aproveitar aqui, né, no caso, aqui no caso do azul ainda, né, seguindo nessa direção. Aqui vai ficar bem mais clarinho, bem mais fraquinho, então eu posso passar um azul bem de leve aqui por cima e a gente vai ver que ele vai tender. Eu nunca sei exatamente o que é roxo, lilás, violeta, eu sou muito perdido nessas questões de cores, mas eu acredito que quando ele é mais puxado pro vermelho ele é violeta, né? Eu acredito que seja isso. Então, ó, aqui ele puxa mais pro violeta. E, por fim, mas não menos importante, a gente acrescenta o amarelo. Aqui, como ele está próximo da cor primária amarela, bastante amarelo aqui. E como ele vai estar próximo aqui
da cor primária vermelha, né, da cor primária magenta, a gente vai fazer mais de leve aqui assim, sem acrescentar tanta cor. Agora, percebam que outras cores surgiram aqui nesse processo, né? A gente vai ter nomes diferentes para essas cores aqui. Por exemplo, se a gente parar para perceber direitinho, o magenta não é vermelho, ele é um vermelho mais puxadinho para o rosa e tudo mais. Só que quando você mistura o magenta com o amarelo, você chega no tom vermelho, tá? Mas olha só, não é no centro deles, porque o centro deles é laranja. O magenta 75% com 25% de amarelo tende a chegar mais próximo do vermelho que a gente conhece. Ok? Então isso aqui já garante pra gente uma ideia legal de cores, tá? E esse laranja mais clarinho aqui, você pode chamar de laranja claro, algumas pessoas vão chamar de vermilion, tá? A gente vai ter ali algumas diferenças de cor e nomenclatura, mas também é muito bom vocês poderem dar uma estudada nisso depois. Beleza, esse círculo ele vai ser extremamente importante para a gente mais para frente. Eu vou explicar para vocês como ele funciona, mas por enquanto o ideal é vocês entenderem o seguinte: a gente tem esse círculo daqui que organiza a gente em relação às cores, e a gente consegue perceber qual é a distância que uma cor está da outra. Por exemplo, eu sei que as cores primárias estão em distâncias iguais umas das outras, assim como as cores secundárias estão em distâncias iguais. Eu tenho 3 outras cores entre essas duas, assim como eu tenho... Eu tenho uma outra cor entre essas outras duas, assim como vou ter uma outra cor entre essas outras duas, assim como vou ter entre essas outras duas. Se eu pegar essas duas secundárias, eu tenho 3 outras cores, 3 outras cores e 3 outras cores, né, no meio delas. Da mesma coisa, se eu pegar as primárias, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Uma parada legal aqui também é que a gente consegue entender qual é a cor complementar, a cor que está do lado oposto no círculo cromático, tá? Aqui no caso, se eu pegar o azul, a cor complementar ao azul é o laranja. Ela está exatamente no lado oposto, ela está exatamente do lado contrário. E olha só que interessante isso. Se eu pegar esse azul e se eu pegar esse laranja, eu vou ter as 3 cores juntas. E as 3 cores juntas sempre vão tender a se neutralizar, tá? Então, quando eu pego cores que estão do lado oposto do círculo cromático, essas cores elas se neutralizam, elas vão tender ao cinza. E quando você utiliza essas duas cores juntas em alguma composição, ela vai dar um contraste muito interessante. Peço desculpas aí pelo barulho, tá, gente? Enfim, aqui a gente vai ter essas organizações, tem várias outras que a gente pode estudar mais para frente, mas eu acho que para você entender o principal a respeito dessas cores aqui, já vai servir isso daqui, tá? E a gente tem uma outra coisa interessante para poder fazer aqui. Esse triângulo que a gente fez no meio, ele não serve só para poder dizer para a gente qual é a distância entre essas cores, mas ele também vai servir aqui para um outro exercício, né? A gente tem o círculo cromático, que é toda essa organização, mas tem uma outra forma da gente misturar cores e descobrir cores novas, que é o triângulo de Gate. O triângulo de Gate basicamente é o seguinte, olha só. A gente tem um triângulo, obviamente. Esse triângulo, ele segue uma lógica, tá? Se a gente pegar daqui para cá e dividir em 3 partes iguais, ou pelo menos mais ou menos iguais, né? E a gente fizer a seguinte divisão, olha só. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos, tá? Se a gente conseguir essa divisão de triângulos, a gente consegue fazer o seguinte, olha só. Colocar aqui, ó, uma cor primária, né? Em cada ponta a gente vai colocar uma cor primária. Então aqui, ó, no azul a gente já coloca esse azulão aqui. Vou seguir a mesma organização, tá? Para ficar mais fácil a gente poder enxergar. E aqui, ó, o vermelho, né? Ou magenta.
Lembrando que eu estou usando magenta, vocês podem usar o vermelho, e mais pra frente eu vou explicar uma variação muito legal para vocês poderem fazer. Enfim, aqui dentro a gente já começa a entender um pouco como as cores vão se misturar. Por exemplo, entre essas cores aqui, né, entre cada uma dessas cores aqui, a gente vai ver que tem um triângulozinho de diferença. Ó, se eu pegar, por exemplo, aqui e pintar de amarelo, e logo em seguida acrescentar também o azul, qual não será a minha surpresa ao perceber que aqui é verde, da mesma forma que fica verde aqui embaixo, olha só. Tá? Então é a mesma mistura, é a mesma ideia. Tá? A gente vai conseguir achar as cores primárias organizadas também para a gente, de uma forma que é fácil, visualmente é tranquilo da gente entender. Se a gente pegar aqui o triângulo de gate, né, e a gente escolher aqui entre o azul, entre o amarelo e o magenta, a gente vai ter amarelo aqui em cima. Claro que quanto mais bonitinho o triângulo de vocês, mais bonitinho vai ficar essa organização aqui também, tá, gente? E a gente vai ter o magenta aqui, olha só. Olha lá, e a gente vai ter um tomzinho laranja, que é o mesmo laranja que a gente tem aqui em cima. Se você estiver tendo dificuldade para enxergar isso com lápis de cor também, existe uma outra coisa, né? No caso do lápis aquarelável, você pode depois passar o pincel, e eu vou passar o pincel para a gente poder ver como tá ficando. E aqui a gente obviamente vai fazer com o azul e o magenta. Pronto. Uma vez feito aqui, a gente já tem as cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. Aí é que veio o pulo do gato no triângulo de gate. Qual é a parada interessante aqui? O mais interessante do triângulo de gate é que se você juntar as três cores, a gente vai ter uma variação de marrons, de tons de marrom. Então olha só que maneiro que acontece aqui. Vamos supor que aqui embaixo, como está mais próximo do amarelo, eu vou pesar bem mais a mão no amarelo. Eu vou aqui sem medo. Fazer um amarelo bem fortão, bem uniforme aqui. Ele vai ser a base do meu triângulo. E aí eu coloco um pouquinho do vermelho. Um pouquinho do magenta aqui. E eu vou colocar um pouquinho do azul. Passar bem de leve, bem de leve. Eu não sei se já dá para vocês perceberem daí, mas ele vai gerar um tomzinho marrom, tá? E esse tom marrom ele vai puxar pro amarelo. Depois que a gente mistura bem essas cores, esse amarelo que surge aqui no meio é muito próximo, esse tom marrom que surge aqui no meio é muito próximo do amarelo ocre, que é bem parecido com essas tonalidades que a gente tem aqui, ó, que são mais claras. Se a gente pegar aqui em cima, por exemplo, e colocar bastante do vermelho, a gente também vai ter, né, aquela questão de pouquinho do azul e um pouquinho do amarelo, passando sempre de levinho aqui assim, só para dar aquela uniformizada nas coisas. Não é para sobrepor as cores nesse caso, tá? E aí o marrom que vai surgir aqui é um marrom mais puxado para um tom de terra, uma coisa mais terra molhada, assim, sabe? Que é o que é bem próximo do marrom que a gente chama na pintura de marrom terra de siena ou terra de siena queimada. Ele é um marrom bem mais escuro. E se a gente for usar aqui puxado para o azul, obviamente a gente vai fortalecer bem mais o azul aqui, ó. Preenche bem com o azul, tenta deixar bem uniforme a base. E a gente passa bem de levinho o vermelho, né, o magenta, tentando manter preenchido, né, uniforme, e passa bem de levinho o amarelo. Ok?
E o marrom que vai surgir aqui, ele é um marrom mais próximo de uma sombra, um marrom sombra, né? Uma coisa mais fria, um pouco mais escura. Então, aqui a gente vai ter tons diferentes de marrom surgindo no meio desse tipo de coisa. Se você quiser fazer, por exemplo, algo que chega bem próximo do preto, talvez fortalecer um pouco mais no azul, chega no resultado que você quer. Normalmente, em pintura de aquarela, quando a gente quer fazer sombra, a gente tem uma coisa parecida com isso daqui, tá? Que é o seguinte, a gente não usa nenhuma dessas cores aqui, a gente ignora elas. E a minha recomendação para vocês é que se vocês quiserem fazer sombra, vocês usem essas duas cores aqui. Um marrom bem escuro e um azul o mais escuro que vocês tiverem. Aqui, esse azul talvez não seja o melhor exemplo, mas dá pra gente entender um pouco melhor quando a gente tem algumas imagens de referência a respeito de luz e sombra. Deixa eu ver se eu tenho nesse caderno. Aqui, por exemplo, se a gente for olhar bonitinho aqui, a gente vai ter esse coelhinho aqui. E se você reparar, eu só usei duas cores para poder fazer esse coelhinho, né? Aqui nesse caso, né? O coelho em si. Eu usei o azul escuro e o marrom escuro. E a mistura deles dá um tomzinho de sombra bem natural, mais parecido com o que a gente vê. Melhor do que se a gente utilizar o preto. Lucas, mas por que eu não posso usar o preto? Não é recomendável, tá? O preto é uma cor que a gente dificilmente vai encontrar algo preto 100% na natureza, né? A gente tem o carvão, né? E até o carvão ele chega só numa certa taxa de saturação, então ele nunca fica preto, tá? Mas dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa que seja realmente preta na natureza. E sombras, normalmente, elas tendem a absorver uma quantidade de luz e refletir uma outra quantidade de luz, né? Um outro espectro da luz. Quando você tem uma luz muito quente, normalmente a sombra é mais fria. E aí, nesses casos, utilizar o azul escuro é mais adequado. Quando você tem uma luz muito fria, a sombra ela tende a ser mais quente. E aí utilizar uma cor mais puxada para o marrom talvez seja interessante. Eu fiz aqui, ó, esse exercício aqui que explica exatamente isso. Olha só, eu tenho uma luz fria vindo daqui, tá? E a sombra que ela gera é uma sombra mais escura, enquanto eu tenho uma luz mais quente vindo dessa direção, e a sombra que ela gera vai ser uma sombra mais fria. Entendem bem qual é o conceito nessa história? A gente vai ter essa sobreposição, né? A gente vai ter uma dualidade, uma contradição acontecendo ali dentro, mas que é uma contradição muito bem-vinda, muito bem vista, tá? Aqui, por exemplo, nesse desenho, né, o meu personagem, aqui no caso o personagem Calquian, para quem já conhece, parabéns, você está inserido nas nossas aventuras RPGísticas. Para quem ainda não conhece, esse é um personagem que ele é um mago e tudo mais, e aí as roupas dele são brancas, mas se você parar para perceber, eu não deixei muito branco aqui não, né? Eu fui trabalhando bastante com os tons mais escuros e tudo mais, tentando fazer uma espécie de sombreamento no personagem. E aqui é bem interessante porque ele vai ter mais de uma luz iluminando ele, né? Então ele tem a luz que vem do caldeirão aqui, né? Ele vai ter uma luz geral que ilumina ele, e ele vai ter tudo escuro em torno. E percebam, aqui eu usei apenas 3 lápis, né? Mais as sombras para poder fazer o desenho aqui. Então é bem simples, bem tranquilo. Vocês conseguem, por exemplo, utilizando, né, as 3 cores primárias mais esses 2 lápis aqui, vocês conseguem fazer praticamente qualquer desenho. E a prova disso também está nesse caderno, é um desenho um pouco mais antigo. Vamos lá. Aqui a gente tem um excelente exemplo de como a gente pode usar apenas 3 cores para poder fazer alguma coisa. Essa múmiazinha aqui, que tem um tomzinho mais puxado para amarelo, a sombra dela é feita com azul e com vermelho, né, com o magenta ali. Se a gente consegue misturar tudo isso para poder conseguir algumas cores e alguns efeitos, tá tudo ok, tá tudo sussa, tá? Lembrando, esses aqui são coisas que eu fiz com lápis cor, mas obviamente vocês podem utilizar isso com aquarela,
tá? Tanto que aqui tudo foi feito com lápis aquarelado, você reparar, né, algumas partes aqui estão aquareladas, outras não, mas a ideia sempre permanece a mesma. Aqui eu escolhi fazer inverter, né, as cores aqui do Bulbasauro, fazer um Bulbasauro negativo, e aí a gente vai ter umas cores mais amareladas para o bulbo, a gente vai ter um tom mais roxo para a pele, essas coisas assim. Então eu peguei e inverti bastante a paleta de cores do Bulbasauro para poder conseguir algo interessante para a gente. De um modo geral, é basicamente isso que vocês podem fazer. Com 3 cores, vocês conseguem pintar qualquer coisa. Com 3 cores, vocês conseguem fazer muita coisa legal. Então eu recomendo que vocês abusem dessas 3 cores, que vocês consigam fazer bastante coisa com elas. Mas aí você fala, poxa Lucas, eu tenho uma caixa com 24 lápis de cor, ou tenho uma aquarela que comprei com 36 cores, eu só vou usar 3. Não, gente, o que eu quero dizer é que se vocês querem estudar as cores, começar com as 3 cores é um ótimo exercício, é um ótimo começo, porque você aprende a compor a sua própria paleta. E aqui a gente vai entrar numa outra questão que é a minha favorita. Você não precisa necessariamente usar essas cores primárias para fazer a sua paleta. Por exemplo, quando eu trabalho com aquarela, eu trabalho com essa paleta de cores aqui. Olha só, tá vendo? Eu tenho umas cores diferenciadas. Ó, fiz aqui o triângulo de Git com as cores da minha aquarela, tá? Elas são bem da hora, inclusive, ficaram muito bonitinhas, muito legais, muito interessantes. Porém, o que eu gosto mesmo são dessas 3 principais cores aqui. Percebam, eu tenho um azul escuro que eu utilizo para poder substituir o meu azul claro, né? No caso, o meu ciano. Então, ciano aqui, azul escuro aqui. Eu tenho um marrom escuro, que a gente chama aí de terra de siena. Ele é um tom meio avermelhado, né? E eu gosto bastante dele para substituir o meu vermelho. E eu uso esse amarelo ocre para substituir o amarelo de cádmio, que é o amarelo padrão que a gente utiliza. E olha que interessante, as cores que eles geram são muito legais. Se eu misturo esses 2 tons, ele chega nesse nível. Se eu misturo esses 2 tons, ele chega nesse marrom mais alaranjado. E se eu misturo esses 2 tons aqui, ele chega nesse verde lindo, que eu amo de paixão, tá? A prova da aplicação dessas cores tá nessa ilustração aqui. Desculpa eu ficar trocando de caderno, mas é porque eu fiz as coisas em tempos diferentes, então normalmente eu vou trocar mesmo. Então, ó, usando aquela paleta, né, e obviamente tentando clarear um pouquinho mais as coisas, eu consegui fazer esse desenho. Olha só, fiz uma lavagem com azul, né, usei o marrom mais escuro para poder fazer aqui essa tonalidade de pele e tudo mais. E nas partes mais claras eu usei o amarelo aqui misturado com o azul para dar um tomzinho de verde, bonitinho ali, o amarelo ocre e o azul escuro conseguiu um tomzinho de verde. Claro que na aquarela você pode deixar mais claro ou mais escuro, e aí você só acrescenta água para transformar isso em coisas mais suaves. Então foi o que eu fiz, né? Eu fui acrescentando água e transformando esse processo um pouco mais suave. Eu gosto muito dessa paleta, eu fiz muita coisa com ela, tá? Aqui principalmente eu vou ter muitos trabalhos feitos com uma paleta mais assim. Eu tenho trabalhos de monocromia, inclusive, com essa paleta, mas eu comecei de fato a utilizar essa paleta nessa ilustração aqui, tá? Essa é uma ilustração feita com tinta acrílica, mas que eu uso a mesma paleta de cores. Com exceção que eu acrescentei o branco aqui, para poder conseguir umas tonalidades mais claras para fazer as nuvens. Essa é a releitura de uma ilustração digital que eu vi, achei muito legal, e eu tentei fazer isso em pintura e tentando fazer só blocado, sem acrescentar muito detalhe nem nada do tipo, tá? É uma pintura que eu gosto muito, principalmente porque ela representa um grande aprendizado para mim. Não necessariamente por tipo, ela é linda, bonita, é a melhor pintura que eu já fiz, nem de longe assim, mas ela é uma pintura que representa um aprendizado muito grande para mim, porque aqui eu entendi que eu podia usar outras cores
que não fossem as que são padrão, que todo mundo usa. E eu só fiz desse jeito porque eu não tinha, tá, tintas de outra cor. Então eu falei, poxa, eu vou pegar as cores que se aproximam mais, né? Para eu poder conseguir fazer bonitinho. Então, eu usei bastante isso daqui pra frente e tal, né? Obviamente eu usei outros tons de tinta, mas aqui eu já comecei a usar bastante o azul escuro para poder conseguir tonalidades, né? Se você mistura aquele marrom que eu selecionei com branco, ele vai dar umas tonalidades de pele interessantes para a gente poder trabalhar, tá? Então tem bastante coisa legal aqui, bastante ideia que a gente pode levar em consideração na hora de fazer os nossos desenhos e que eu tenho certeza que tipo, vão ser muito úteis para vocês. E o que eu falei sobre as sombras, né? Aqui tem uns estudos de texturas, se vocês pararem para poder perceber. Eu usei aqui um pouquinho de azul com um pouquinho do marrom, e olha só, ele dá um tom um pouco mais esverdeado quando ele fica muito claro, ele vai ficando, se você acrescentar algo mais escuro nele, ele vai ficando mais puxado para o preto, né? Mais puxado para o cinza. Então aqui embaixo também eu fiz o mesmo processo. E se você quiser fazer uma paleta diferenciada, tá? Aqui é uma dica. Esse foi um desenho feito com tinta acrílica, e a tinta acrílica ela tem a característica de ser brilhante, só que ela não é tão brilhante assim, exceto quando você usa tintas iridescentes. Olha só que lindo que fica isso aqui. Seu desenho brilha, cara. Olha que maravilhoso. Percebe aqui, ó, como na bochecha da moça tem um tom de dourado muito bonitinho, olha só, fica bem legal, né? Eu consegui uma tinta cor cobre aqui, que eu usei bastante junto com azul para poder fazer esse efeito. Então eu misturei, né, tintas acrílicas comuns com tintas acrílicas iridescentes, fiz alguns detalhes em prata, né, eu misturei o branco iridescente com azul para conseguir esse efeito no olho. Enfim, a gente vai conseguindo uns efeitos interessantes. Não está muito na aquarela, aqui é uma dica extra para pintura de um modo geral, mas se você tiver a possibilidade de fazer alguma coisa com tintas diferentes, tá? É bastante interessante. Inclusive, eu acho que dá para fazer, obviamente, né? Como eu já expliquei na aula passada, a gente pode fazer aquarela com tinta acrílica. Então você consegue efeitos como esse na tinta acrílica utilizando a aquarela, tá? O método da aquarela. Vai ficar bem diferente disso aqui, obviamente, porque essa é uma pintura feita a dedo, então não é exatamente o aspecto que uma aquarela vai ter, nem de longe. Na verdade, isso aqui é bem diferente do que uma aquarela vai mostrar para você, mas você ainda consegue fazer alguns efeitos bastante interessantes com um brilhinho suave ali no meio do processo, tá? Então fica aí essa dica para vocês. Uma outra coisa aqui legal, olha só, é que a aquarela permite para vocês pintar com manchazinhas aqui em volta e depois você fazer o desenho em cima. Mas isso aí a gente trabalha mais lá na frente, tá? Com um pouco mais de calma. Então, vamos fazer isso que eu falei, de fazer a paleta diferenciada. Vamos mostrar na prática como é que isso funciona. Eu vou usar a aquarela dessa vez, embora dê para fazer também ali, mas eu vou usar porque a aquarela já tem esses tons prontos. A minha aquarela particularmente já tem esses tons prontos, olha. Ela tem esse vermelho aqui que eu adoro, aliás, esse marrom aqui que eu adoro. Ela tem esse amarelo ocre, que é o que eu gosto de utilizar também. E a gente vai ter esse azul escuro aqui, que vai servir para a finalidade de fazer o azul padrão da minha paleta de cores. Então, ó, se eu for fazer o que eu fiz aqui, por exemplo, do diagrama de Venn, isso aqui já cabe, olha. Vamos supor que eu faça aqui, ó, para substituir o vermelho. Isso vai demorar um pouquinho para secar, talvez demore, levando em consideração que esse papel é um papel feito para isso, né, para a aquarela levar um pouquinho mais de tempo para poder secar. Ok, show de bola, excelente, maravilhoso. Secou ali, né, a gente vai partir pro azul. Excelente, o azul secando aqui, a gente pode partir pro amarelo ocre. Inverti as ordens aqui, né? Mas tá tudo bem também. E ó, dá pra gente ver mais ou menos o que essas misturas aqui estão fazendo, como é que elas estão se comportando,
mas obviamente não está muito claro. Então talvez seja a hora da gente pensar em trabalhar um pouquinho mais de forma objetiva, olha só. Amarelo ocre. E eu já vou colocar o amarelo ocre aqui embaixo também. Por quê? Porque ele vai ser a combinação de duas cores. Tá? Aqui embaixo eu vou fazer a combinação de duas cores. Aqui a gente vai ter o azul. Eu gosto muito desse azul, é azul escuro. Você pode procurar por nomes quando você for numa loja e tudo mais, procurar pelo azul da Prússia ou pelo azul de fitalo. Ou você pode achar pelo nome mais complexo, que é azul fitalocianina. E aqui o marrom, olha só. Esse marrom para você deve estar parecendo quase vermelho por causa da saturação da câmera, né? É meio difícil de acertar essa saturação, mas é um marronzinho mesmo, tipo, bem terra, bem corzinha de terra. Vou até dar uma saturada a mais nele aqui. Aí, claro, agora é a parte que a gente começa a dar aquelas misturadas, né? Se a gente misturar aqui o azul com o amarelo ocre, a gente já pira e consegue uma cor bem da hora aqui, assim. Que é esse verde que eu gosto muito, eu acho ele muito bonitinho, meio puxado pro verde oliva, assim, eu gosto muito dele. Se a gente pegar o azul e o marrom, a gente vai conseguir aquele tonzinho bem puxado pro acinzentado, né? Preto e tudo mais. Às vezes esse tom vai dar um preto, às vezes esse tom vai dar um tom mais azulado, às vezes vai dar um tom mais amarronzado, tudo depende do quanto de azul e quanto marrom você coloca, tá? Se você colocar exatamente quantidades iguais de tinta, você vai ter um tom bem neutro. Se você colocar um pouquinho mais de marrom, ele fica mais quente. Se você colocar um pouquinho mais de azul, ele fica mais frio, tá bom? E se a gente pegar aqui o marrom e o amarelo ocre, vou colocar aqui em cima, isso, marronzinho, show de bola, e o amarelo ocre da massa. É engraçado como são as coisas, porque eu odiava o amarelo ocre, é uma cor que eu nunca gostei de utilizar e agora eu sou apaixonado por ele. Mas aqui, eu coloquei muita água. Na hora de fazer essas misturas de cor para poder testar, gente, tentem usar menos água. Quando vocês colocam muita água, fica difícil de controlar quanta cor você está colocando no papel. Na verdade, tudo em relação à aquarela depende do quanto de água você coloca. Se você quer uma coisa que tenha menos controle, que seja mais espontânea, por assim dizer, a aquarela ela vai precisar de mais água. Agora, se você quer uma parada mais controladinha, detalhezinho, bonitinho, mais rápido até, você pode utilizar com menos água. Torna-se um pouco mais difícil, às vezes, de preencher grandes áreas, mas acaba sendo mais vantagem no sentido de que você consegue fazer detalhes, ou ainda fazer uma pintura que vai enrugar menos o papel, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente tem já uma paleta interessante. Eu amo essa paleta daqui. Eu não vou dizer que eu inventei essa paleta, mas foi uma coisa que eu acabei chegando numa conclusão sozinho. Provavelmente vários outros artistas já utilizam essa paleta daqui. Eu acho ela muito legal porque ela dá um tom meio envelhecido nas pinturas, ela faz umas artes muito legais. E particularmente eu gosto muito dos resultados que ela pode me trazer. Eu tinha até alguns outros desenhos para poder mostrar para vocês que tem com essa arte aqui, mas qualquer coisa eu posto lá para vocês poderem ver, tá? De um modo geral, isso daqui é o que acontece quando a gente tem uma paleta própria, tá? Você pode testar outras cores? Pode testar outras cores, cara. Vai além, procura ir um pouco mais distante do que eu e procura fazer testes interessantes. Olha só o que a gente consegue fazer aqui, ó. Olha que bonito que fica.
Olha só que bonito que fica, a gente consegue fazer um marzinho, um céu bonito, sabe? Aqui, né, se a gente escolher bem as cores aqui, a gente consegue fazer outras tonalidades interessantes, é bem legal. Aqui tem diferentes combinações, mas eu estou usando basicamente a mesma ideia de utilizar cores primárias e desenvolver todo o restante do meu trabalho, tá? Nesse canto aqui, por exemplo, olha, eu fiz essa pinturinha com as paletas, né, com a minha paleta personalizada, que eu escolhi os outros tons de cores no lugar das cores primárias padrão. Então, vocês podem escolher e eu sempre vou recomendar para vocês que vocês trabalhem, tá, com a tinta misturada. Por quê? Porque quando você mistura a tinta, você está criando suas cores. Agora, quando você pega a tinta e você utiliza ela direto, né, do lápis, ou da aquarela, ou da tinta que você escolheu, direto do tubo, direto da pastilha, você está deixando que a fábrica, que a Faber-Castell, que a Sakura, diga para você quais são as cores do seu trabalho. Eu acho que a sua personalidade, ela tá nas cores que você cria nesse sentido aqui, tá? Também, né? Além de vários outros contextos, ela vai estar nas cores que você cria. E aí, só para a gente poder finalizar aqui, eu vou dar uma aquarelada em todas essas áreas daqui e eu vou falar mais um pouquinho para vocês a respeito de cores quentes, cores frias e combinações que as cores podem ter. Enfim, eu dei uma aquarelada aqui, acabei de descobrir que essa caneta por cima do lápis aquarelável é bom você usar depois, antes de você passar a aquarela, antes de você passar o pincel molhado, porque ela dá uma borradinha. Mas não tem problema, até porque faz sentido, ela tá em cima de uma superfície não fixa, né, já que você está aquarelando, então ela vai junto com a tinta. Enfim, de um modo geral, é isso que a gente consegue aqui. Esse é o resultado que a gente consegue quando mistura. Eu acho que dá para ver melhor as cores quando a gente tem essa misturinha com a água, né? Ela fica mais interessante, a gente consegue perceber melhor o que está acontecendo. Aí o que acontece? Vamos aproveitar para entender um pouquinho melhor essa estrutura do círculo cromático, tá? Que você poderia inclusive fazer com essas cores aqui embaixo, sempre lembrando, tá bom? Ou com outras que você acha que cheguem próximas, que possam substituir as cores primárias da sua paleta. Enfim, de um modo geral aqui a gente vai ter o seguinte: se a gente parar para pensar direitinho, bonitinho e olhar com atenção, a gente vai ter uma divisão aqui que é a das cores frias e cores quentes. Então, daqui até aqui, as cores são frias, todo o oposto são cores quentes, ou seja, elas trazem sensações diferentes para você, sensações de coisas quentes, de coisas frias, que vocês podem utilizar. Você vai fazer uma cena à noite, por exemplo, essas cores aqui são as mais adequadas, porque você consegue fazer ali aquela sensação de friozinho da noite, etc. e tudo mais. Se você quer fazer uma cena no pôr do sol, por exemplo, usar cores como essas daqui são mais adequadas, porque você vai estar trazendo aquela sensação de cores mais quentes, etc. Claro, né, aqui, né, entre uma cor e outra, a gente acaba tendo ali uma variaçãozinha que pode ser considerada fria dependendo do contexto e etc. Mas é normal, a gente tem uma divisão ali, né? O certo é a gente ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro. E isso vai ser o contraposto. Isso significa que você pode utilizar essas cores frias e essas cores quentes, por exemplo, para chamar a atenção para alguma coisa dentro do seu cenário ou dentro da sua composição de um modo geral. Vamos supor, por exemplo, que você tem um personagem e você quer muito chamar a atenção para ele no meio de uma cena. Ele é um explorador que está dentro de uma caverna escura e ele tem uma tocha. Então você vai fazer toda a pintura da caverna escura por dentro com tons mais azulados, talvez mais roxos, ou quem sabe mais puxados para o verde, mas ele vai estar utilizando uma tocha com uma luz bem alaranjada, bem amarelada, que é uma cor mais quente ali, e aí você tem uma contraposição, você tem uma dualidade de cores ali, você tem cores muito frias
com um foco bem quente no meio desse processo. Isso facilita com que a gente consiga identificar o que está acontecendo na cena. É um recurso válido. A gente também vai ter uma coisa chamada cores análogas, tá? As cores análogas são tudo aquilo que está bem próximo do outro, né? Tipo, todas as cores que estão bem próximas às outras. Análogo geralmente é algo que é parecido, tá? Então quando você falar, quando você ouvir a palavra análogo por aí, por exemplo, alguém estava trabalhando em situações análogas à escravidão, é porque ela estava trabalhando em uma situação que era muito parecida com a escravidão. Aqui no caso, as cores análogas são as cores que são muito próximas, que são cores parecidas, né? Elas não são as mesmas cores, mas elas são bem parecidas, né? Então, por exemplo, se eu pegar daqui até aqui, por exemplo, olha só, 3 cores análogas. Posso fazer com 4, com 5 cores análogas, enfim. Mas se eu pegar daqui para cá também, ó, mais 3 cores análogas. Isso vai variar, eu posso utilizar isso à vontade, com tranquilidade, para fazer as cores análogas. Eu posso fazer também, né, combinações utilizando cores que estejam em distâncias iguais. Olha só que legal. Se eu pegar, por exemplo, né, as 3 cores primárias, eu tenho uma composição triangular. Olha aqui. A mesma coisa acontece com as 3 cores secundárias. Mas poderia acontecer se eu pegasse aqui, ó, por exemplo. Deixa eu marcar aqui com azul, que aí fica fácil da gente visualizar. Ó, se eu pegasse aqui, aqui, opa, perdão, aqui em cima e aqui, olha só. Então essa e essa cor são 3 cores que estão numa composição triangular, a mesma distância. Se a gente pegar, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 cores de distância, 1, 2, 3 cores de distância e 1, 2, 3 cores de distância. A gente vai ter sempre essa diferença. Lucas, só dá para fazer com isso? Não, a gente também tem a composição quadrática. A composição quadrática segue o mesmo esqueminha, só que aqui a gente vai procurar cores que estão a 2 cores de distância uma da outra. Então, ó, aqui eu tenho uma cor, 1, 2, outra cor, 1, 2, outra cor, 1, 2, outra cor. E aí, olha só, eu tenho uma composição que forma um quadrado. Tá? Se a gente parar para ver direitinho aqui, ó, fazer em amarelo para vocês poderem identificar bem, ó, quadrado. Olha só, que legal. A gente tem aquilo que eu já falei anteriormente, a gente tem as cores complementares. As cores complementares são cores que estão exatamente do lado oposto do círculo cromático, tá? Essas cores elas vão ser aqui. No caso aqui, ó, o vermelho é oposto ao verde, e por aí vai. Você vai, laranja é oposto ao azul, o amarelo é oposto ao roxo. Inclusive, uma curiosidade aqui, ó, se você é o tipo de pessoa que gosta de platinar o cabelo, ou conhece alguém que goste, repara que quando a pessoa descolore o cabelo fica amarelo. E aí, quando ela quer platinar o cabelo, ela usa um shampoo, um creme que é roxo. Então, são cores que vão se complementar, e aí, quando elas se complementam, elas fazem o quê? Elas se neutralizam. Lembra que eu falei lá no começo? E aí as cores que se neutralizam tendem ao cinza, cinza platinado. A gente vai ter normalmente essa ideia. Então, essas são algumas das combinações, tá, gente? Tem muita combinação para a gente poder trabalhar, muita coisa legal que dá para a gente poder ver aqui ainda. Mas, de um modo geral, essas são algumas combinações que funcionam muito bem. É claro que tem muita coisa para ser explicada. Eu acho que talvez uma aula só não dê conta de explicar tudo que precisa ser explicado nesse sentido, mas a gente consegue perceber também que, uma vez que você entende isso aqui no círculo cromático, você vai conseguir entender isso, por exemplo, no triângulo de Gauge. Triângulo de Gauge, você tem cores primárias que vão fazer uma composição triangular. As cores secundárias também fazem uma composição triangular. Olha só que legal. Então, aqui, ó, primário. Inclusive, deixa eu acender aqui, né? A gente tem as secundárias.
E se você reparar, a gente vai ter aqui algumas coisas legais para poder levar em consideração, como por exemplo, cores análogas. Eu posso pegar essas 3 cores aqui, olha só, como eu posso pegar essa e essa cor, e ela vai combinar como cor análoga. Olha que legal, dá pra gente poder trabalhar bem tranquilo isso. Claro, tá faltando alguma coisa aqui nesse espectro de cores aqui, mas ainda assim a gente consegue uma cor análoga nesse processo, né? Umas combinações análogas nesse processo. A gente também consegue achar as cores complementares. Olha que interessante, se você pegar qualquer uma dessas cores que está, aqui no caso as cores secundárias, né? Se você pegar qualquer uma das cores secundárias, você vai ver que ela aponta, olha só como é que ela faz um apontamento em direção à cor primária complementar a ela. Olha que legal! Então, se eu pegar aqui o roxo, a cor complementar dele é o amarelo, igual é aqui, olha só. Se eu pegar o laranja, a cor complementar dele é o azul, e se eu pegar o magenta, a cor complementar dele é o verde. Olha que interessante a gente está tendo aqui. Tem bastante informação legal para a gente levar em consideração nesse sentido. Vale a pena vocês estudarem isso daqui. Ok, Lucas, então tem todas essas combinações, e para que elas vão servir? Né? Além de você agitar uma boa composição, você consegue contar uma história com as suas cores. E é aqui que entra bastante da psicologia das cores. A psicologia das cores tem muito a ver com o que você faz, de um modo geral, né? E nada objetivo, é bastante subjetivo até, com o que você faz as pessoas sentirem em relação a uma cor. Por exemplo, o azul é uma cor que normalmente está associada à solidão, tranquilidade, sono, calma, né? Tranquilidade eu acho que fica um pouco redundante, tranquilidade e calma, mas também é comparado com imensidão, algo muito grande, tá? Isso porque a gente associa azul a céu azul, que é gigantesco, imenso, né? Ao oceano, que é profundo, então tem uma gama de mistério ali no meio, a gente consegue utilizar isso. A gente associa, talvez, né, a calma, a gente lembra do mar calmo, mas ao mesmo tempo a gente pode lembrar de uma tempestade, enfim. E aí você se imagina nessas porções gigantescas de azul, você se sente o quê? Solitário, sabe? Então essas são sensações que você traz com a cor azul. Mas o azul também é usado em situações que você quer falar de limpeza, que você quer falar de clareza, principalmente quando o azul é bem clarinho, tá bom? Então você tem essas variações aí que estão relacionadas ao azul. Tem inúmeros materiais na internet que vão explicar sobre isso. Vocês provavelmente já devem ter ouvido um pouco sobre isso nas andanças de vocês aí pelo Google, mas basicamente leva-se nesse sentido. O amarelo, por exemplo, passa a sensação de fome, de calor, passa a sensação de jovialidade, de ânimo, sabe? De coisa se movimentando. É sempre algo muito enérgico. Ele tem uma ideia de energia, ele passa uma sensação de energia. E aí a gente vai lembrar de coisas que são amarelas. A gente pensa em pão. Pão tem a casquinha amarelada, né? O miolo dele é um branco mais amarelado. Você consegue pensar em batata, que é coisa de comer, e isso gera a fome. Você consegue pensar, por exemplo, no Pikachu, que é um personagem elétrico, entendeu? E aí é um personagem cheio de energia, extremamente animado, muito movimentado, e você lembra dessa jovialidade, essas coisas assim, sabe? Você vai lembrar sei lá, do sol, ou ainda de alguma coisa, frutas maduras, enfim. As possibilidades são muitas com relação à cor amarela, por exemplo, e você consegue trazer sensações boas com ele, tá? Dificilmente ele está associado a alguma coisa ruim, exceto quando você vai trabalhar, tipo, uma pessoa tá anêmica, e aí você faz o personagem com a cara mais amarela, assim, como se ele estivesse perdendo as energias. Algo nesse sentido. Você consegue trabalhar para o sentido oposto também, dependendo do contexto em que você aplica, né? Verde lembra a natureza, verde lembra sorte, verde lembra dinheiro. Ele vai lembrar diversas outras coisas porque ele está associado a símbolos, ele está associado a elementos da nossa cultura
que tem essa cor, tá? Então você pode utilizar isso também em consideração quando vocês forem fazer alguma coisa. Se você quer fazer alguma coisa que lembrar, o personagem a característica principal dele é ser sortudo. Mano, dá uma cor verde pra ele que é certeza que a galera identifica de cara. Claro, você pode quebrar esses paradigmas, mas se você quiser deixar isso bem claro nas cores, talvez isso funcione muito bem. A gente vai ter aqui, por exemplo, o vermelho. Cara, vermelho é uma cor maravilhosa. É uma cor que trabalha com raiva, com emoção, com paixão, sensualidade. Né? Assim, o rosa, né, que também deriva disso, também vai trabalhar bastante com sensualidade, com carinho, amor. Né? Enquanto o vermelho é um amor mais intenso, é um sentimento mais intenso, o rosa sempre vai ir para um caminho mais suave, sabe? O rosa, por vezes, inclusive, vai trabalhar falsidade. Quem não lembra aí, quem assistiu Harry Potter, não lembra da Dolores Umbridge, que tinha a sala toda pintada de rosa, tinha tudo de rosa, só se vestia com rosa, tudo dela era rosa. E você percebia que a personagem era uma personagem falsa, ela tinha ela era ardilosa no processo dela, parecia extremamente amável, e essa é uma brincadeira que fizeram realmente, de pegar uma cor que normalmente é associada a algo amável, a algo fofo, e aí transformaram ela em uma vilã, assim. É uma parada bem legal de se trabalhar. A gente vai ter o vermelho normalmente associado a sentimentos que são mais intensos, né? Mais raivosos, etc. Então, um personagem fica com muita raiva, o rosto dele fica vermelho. Mas o vermelho também está associado à sensação de perigo, tá? Então, quando você vê sangue, quando você vê um triângulo vermelho na beira da estrada, quando você tem você está em algum lugar fechado, um submarino, por exemplo, e soa o alerta vermelho, você está associando tudo isso a perigo. Então, tem várias questões com relação às cores, né? O verde claro pode lembrar toxicidade, veneno, o roxo pode lembrar uma magia oculta, ou ainda um membro da nobreza. Enfim, a gente vai ter diversas possibilidades, todas elas plenamente aplicáveis dentro dos nossos trabalhos, e a gente pode facilmente visualizar isso utilizando a teoria e a psicologia das cores. Para a gente poder finalizar, a gente vai ter aqui algumas coisas para poder falar com relação principalmente a personagens. Olha só, se você parar para perceber, por exemplo, Capitão América nem tanto, tá? Vamos pular, vai a Mulher Maravilha e o Superman, por exemplo, são personagens que têm cores primárias na composição. Olha que legal, é super maneiro, bastante interessante. Super Choque é um personagem que vai usar cores complementares. Ele usa o roxo, né, e o amarelo nas cores dele. Obviamente ele coloca bastante do preto ali, e o preto é uma cor chave, porque você consegue colocar preto com qualquer cor e ele fica muito bom, assim como o branco com qualquer cor costuma ficar muito bom, desde que elas sejam contrastantes. Então você tem esses personagens, mas você vai ter vários outros que vão utilizar essas questões de teoria das cores. Por exemplo, Lanterna Verde, tá? Ele usa uma cor análoga como inimigo. Olha só que louco, já percebeu que a fraqueza da Lanterna Verde é a Lanterna Amarela? São coisas que a gente às vezes não leva em consideração. Avatar, a lenda de Aang, né? Você vai ver principalmente na lenda de Aang, mas também tem bastante disso na lenda de Korra. Os personagens eles usam normalmente cores associadas aos elementos que eles dominam. Se você for pegar na lenda de Aang, a Toph usa o verde e o amarelo, que são cores muito associadas à natureza. Às vezes ela usa uns tons de marrom. E se você for parar para ver, o marrom nada mais é do que um laranja mais escuro. Então é basicamente isso. A Toph ela é uma personagem que ela vai usar essas cores mais análogas, tá? E que são referentes à Terra, ok? Da mesma forma, o Príncipe Zuko, que é um dobrador de fogo, vai usar cores análogas, também análogas, que são referentes à Nação do Fogo. São cores mais quentes, mais intensas, mais vibrantes. Se a gente for ver o Aang,
Ele usa o amarelo também, bastante até, muito vibrante, e alguns tons de laranja, né? Isso porque ele tem que ter uma associação com os monges, e a gente tem aquela sensação, pelo menos na nossa cultura, é mais comum lembrar dos monges tibetanos e etc., que usavam esse tipo de roupa, né, de cor. Mas ele tem indicador do elemento ar como sendo cor azul, geralmente aparecendo um azul bem clarinho no meio da cena, ou ainda com aquela seta azul que ele tem na testa. Olha que legal. E por fim, a gente vai ter também como indicador do azul a Katara, que ela vai utilizar tons diferentes de azul e roxo para poder fazer as roupas dela, né? Assim como todos os outros cidadãos da cidade, né? Da Nação da Água, e como todos os outros cidadãos de suas respectivas nações e tribos, tá bom? Então é bem legal esse tipo de coisa. Esses códigos são muito úteis porque ajudam demais a gente a visualizar o que está acontecendo e a entender quem é quem no meio da história. Facilita na nossa cabeça, é meio que um código, entendeu? Uma prova anti-burro para você poder entender o que está acontecendo na cena. E você pode utilizar isso nas suas artes, nos seus personagens, vai fazer todo o sentido e com certeza vocês vão conseguir fazer coisas bastante interessantes. Claro, essas são algumas dicas, mas vocês podem desvirtuar isso, vocês podem pegar e inverter os valores para poder brincar com as situações, principalmente se você vai fazer um personagem que é um personagem traidor ou algo do tipo. Ele pode começar com uma aparência, né, e aí no final você ressaltar todas as coisas ruins que são atreladas àquela aparência, né, porque a gente normalmente vê primeiro as coisas boas. A gente normalmente vê primeiras coisas boas na aparência de algum personagem e depois a gente vai entender quais são as coisas ruins presentes nele, ou vice-versa, dependendo da forma como você apresenta na cena, tá? É isso. Isso vai valer tanto para os desenhos de vocês, de personagens, quanto para cenários, e eu acho que é uma dica muito válida. Eu já falei bastante, espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de me mandar uma mensagem, a gente pode conversar a respeito, tá? E qualquer coisa, me grita que a gente tá junto e é nóis, beleza? É isso, só lembrando pra galera que estiver assistindo isso aqui depois, a Ágora sempre tem o nosso encontro das 18 às 20 horas, de segunda a quarta-feira, onde a gente bate papo, onde a gente conversa, onde a gente ouve palestras e fala sobre arte, às vezes não, joga joguinho e mais um monte de outras coisas super legais que eu acredito que vocês super vão gostar também. Então, se você quiser aproveitar esse período de quarentena para poder participar com a gente, manter a sanidade mental em alta e ainda se divertir bastante no processo, cola com a gente lá no Discord. No server do Discord você acha na página inicial desse site ou aqui na descrição no YouTube. Lembrando, coisa importante, coisa legal, se você estiver assistindo esse vídeo entre o dia 18 e o dia 30, você ainda tem tempo, muito pouco tempo, né, sincero, para poder participar do nosso concurso de GIFs. A inscrição termina no dia 31, então corre lá, faz o seu GIF seguindo as regras, tá? O link vai estar lá no nosso site, você consegue achar tudo direitinho lá na nossa aba de projetos e você vai conseguir fazer bastante coisa legal, beleza? Se você conseguir fazer um GIF a tempo, manda pra gente para você concorrer aí ao jogo do Cuphead e a um livro super legal sobre ilustração para animação, beleza, galera? Ó, é isso, espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido útil para vocês. A gente se vê na próxima e tchau!